Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos estudando aqui na classe dos juvenis, adolescentes de 15 a 17 anos, a lição de número 13, última lição do trimestre. Esse trimestre que teve aí como tema Jesus e o Reino de Deus. Tenho certeza que foi uma bênção na sua vida. Todas as nossas aulas aí estão gravadas no YouTube. Se você perdeu alguma, entre no nosso canal e dê uma olhadinha lá. Não deixe de estudar a palavra do Senhor, que é crescimento para a sua vida. Então a lição de hoje, lição 13, o tema é um chamado para evangelizar. Você tem evangelizado bastante? Como é que tem sido o seu evangelismo, hein? A nossa leitura bíblica em classe está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Você está com a sua Bíblia aí? Abra ela lá e acompanhe comigo. Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A nossa introdução diz assim: Deus escolheu você para uma tarefa muito especial, o chamado para evangelizar. Ao longo desta lição, conversaremos acerca dessa importante tarefa. Ao encontrar Pedro e André pela primeira vez, Jesus os convocou para uma bela obra. Até aquele momento, os futuros discípulos eram apenas pescadores de peixes. Mas diante daquele encontro, tudo mudou. Agora seriam chamados a pescar vidas. É isso que Cristo quer para você. Seja um pescador de almas e anuncie ao mundo a verdadeira vida. A nossa lição está dividida em 4 pontos. O primeiro ponto fala sobre a evangelização, uma necessidade atual. O ponto 2, eu, um pescador de almas. O ponto 3, quero ir, mas o que devo fazer? E o ponto 4, em meu nome. Meus amados, nós estamos vivendo aí um tempo, um período de muitas mudanças, não é verdade? E mudanças drásticas, ao meu modo de ver. Tudo que conhecemos está mudando assim tão rápido que apenas uma geração é suficiente para observar tais mudanças. E se observarmos apenas os últimos 10 anos para trás, nós iremos ficar estarrecidos com tantas mudanças, onde nem mesmo o mercado de trabalho e as empresas têm conseguido se adaptar. E a essas novas tendências têm engolido gigantes de apenas uma década atrás. Se você observar aí os últimos 10 anos, de 2010 até 2020, você vai ver que o Spotify faliu as gravadoras, o Netflix faliu as locadoras, o Google faliu a Listel, as páginas amarelas e as enciclopédias, o WhatsApp está complicando as operadoras de telefonia, as mídias sociais estão complicando os veículos de comunicação, o Uber está complicando os taxistas. A OLX acabou com os classificados de jornais, né? Quem que se lembra? O smartphone acabou com as revelações fotográficas e com as câmeras amadoras. Hoje só se tira fotos e filma com smartphones de última geração. O e-mail e a má gestão complicou os correios. O Waze acabou com o GPS. O YouTube complica a vida das TVs. Adolescentes não assistem mais canais abertos. É só canal do YouTube. O Facebook
complicou a vida dos portais de conteúdo. E com o banco online, você não precisa mais ir até as agências. Então, nestes termos, nós temos que nos reinventar diariamente para continuarmos nesse jogo chamado vida. Todavia, quando saímos meramente da visão social e observamos agora a história do cristianismo, nós também observamos algo estarrecedor. A história do cristianismo trouxe muitos contrastes de princípios e bases doutrinárias no decorrer da nossa história. Mas nada foi tão rápido quanto a última geração. E muita coisa mudou no mundo religioso em uma geração de apenas 50 anos. Não apenas em um aspecto, mas em muitos aspectos. Isso tem sido muito perspectivo para as pessoas mais velhas e quase que imperceptível para os mais novos. Já estão acostumando com essas novas tendências. Se nós atentarmos para o que está diante dos nossos olhos, nós perceberemos que estamos vendo pela primeira vez na história da humanidade, ou melhor, da cristandade, melhor falando, mudanças que comprovam que o padrão do mundo tem se estabelecido no lugar do padrão bíblico, onde pela primeira vez temos visto que a influência do mundo é bem maior do que a influência de Deus em relação aos cristãos, em meio à sociedade. E por isso nós temos visto em um período onde as pessoas não sabem nada sobre Deus ou pensam que sabem tudo. Nós temos visto um período em que as pessoas nem ao menos renunciam ao que sempre foram. Homens soberbos, corruptos, avarentos e mundanos, e pensam servir ao Deus Todo-Poderoso. A grande realidade é que nem mesmo coisas simples como saber se vestir e falar, essa geração na grande maioria sabe. Em apenas uma geração, nós temos visto os maiores contrastes em relação aos dias bíblicos. E se olharmos a história se nós olharmos a história como um todo, nós veremos coisas que ficaremos muito preocupados. Um exemplo: o altar da igreja, que antes era um lugar de extrema santidade, hoje se torna palco para shows e malabarismos da fé. Estou mentindo ou estou falando a verdade? A igreja, que antes era vista como um lugar de encontro dos santos, hoje é vista como um lugar onde muitas vezes fazem reuniões políticas partidárias. O altar, que antes só subia o pregador cheio do Espírito Santo, hoje pessoas sobem e mandam um pregador moderno e mandam eles fumarem no altar e fazerem seus shows, dizendo que após uma oração não vai mais fumar e os mandam fumar em cima do altar. Quem já não viu isso? E não é só fumar. Eu já vi gente até com droga em cima do altar. Tem igreja que apela para isso. A igreja moderna trouxe o céu para a terra. E segundo eles, é aqui que você será abençoado. Aí a promessa de carro, casa, vida boa. Para que buscar o céu se tudo pode ter aqui na terra? Esse é o lema destas igrejas. A igreja de antes, seu melhor voto era a sua vida. Já a de hoje, seu melhor voto é o seu dinheiro. A igreja de antes nos ensinar sobre ser inimigas do mundo. Já as de hoje nos ensinam a amar ao mundo. A igreja de antes nos ensinava a parecer com Cristo. Já a de hoje nos ensina a parecer com os ímpios e sermos como o mundo. É triste, mas é verdade. A igreja de antes nos ensinava a ter paciência. A de hoje diz que tudo tem que ser agora, tem que ser já. A igreja de ontem nos ensinava a deixar tudo por amor a Deus. A de hoje nos ensina a amar nós mesmos, que somos feituras de Deus, anulando o princípio bíblico.
A igreja de hoje anula a igreja de ontem, pois em todas suas propostas elas são antagônicas. E você acha que vai durar quanto tempo a igreja na forma atual? Você acha que vai demorar muito tempo para mudar? Você quer viver como outros viviam há 40 anos atrás? Ou prefere esse evangelho moderno e fracassado? Responde para você mesmo. Pense nisso. Então nós temos que parar de nos reinventar e voltarmos para os dias da igreja apostólica, porque Jesus vem buscar a sua igreja, mas aquela igreja zelosa, humilde e adornada do Espírito Santo. Na igreja de ontem, o povo sentia temor e desejo de servir a Deus. Na igreja de hoje, é palco de selfies, namoricos. A igreja de ontem era poderosa e de oração, mas a de hoje está acabada, morna, onde vemos pessoas com celulares ligados a todo tempo, em redes sociais, sem prestar atenção ao culto, sem prestar um culto de adoração a Deus. Tudo isto dentro do templo, que deveria ser casa de oração. Então evangelizar é preciso. E este é o tema da aula de hoje. Uma chamada para evangelizar. Ou você acha que não está sendo preciso evangelizar nos dias de hoje? Tudo que eu acabei de falar é a realidade. Tudo está acontecendo dentro da nossa igreja. E nós precisamos fazer alguma coisa. E nessa era digital, nós temos visto que os genuínos dons de Deus têm se extinguido no meio da igreja. E o que é pior, os genuínos dons têm saído do meio da igreja e isso tem dado lugar para os falsos dons, as falsas visões, revelações e falso ensino. No passado, no decorrer da história, nós vemos que isso já aconteceu. Quando a igreja primitiva, que era poderosa tanto no ensino quanto nos dons de Deus, a sua glória foi ofuscada pelos princípios a qual foram estabelecidos dentro do seio da Igreja Católica, onde 3 séculos depois já não se via o mesmo mover e de forma geral não se tinha mais registro de poder, unção e ensino da genuína palavra de Deus. E somente durante o século XVI, a qual se deu o movimento inicial da reforma, onde buscaram com zelo voltar à palavra, com amor, com temor a Deus. Porém, esqueceram os dons, de modo que os dons foi até mesmo combatido. Então a igreja reformada toma por padrão o cessacionismo. O que é o cessacionismo? É a crença em que os dons cessaram no século II e que não há mais os genuínos dons desde então. Nós, crentes pentecostais, acreditamos nos dons espirituais na atualidade. Acreditamos nos milagres, na feitura do Espírito Santo dentro da nossa igreja. Então hoje é necessário mais do que nunca se evangelizar. Pois até mesmo os evangélicos precisam saber o que é evangelho. Pois são geralmente homens sem raízes, sem entendimento, mais amigos do mundo que amigos de Deus. Vaidosos, presunçosos, e precisamos pregar o velho evangelho de séculos passados. Evangelho de renúncias, evangelho que propõe um novo nascimento, mudanças de hábitos e não mudanças de religiões. Não é assim que funciona. É notório que hoje existe uma corrupção generalizada na mente humana, da consciência, onde eles nem ao menos sabem qual o padrão bíblico. Mas o que é evangelismo? Você sabe o que significa evangelismo? Evangelismo nada mais é do que contar as boas notícias sobre Jesus para outras pessoas. Todo crente é chamado para evangelizar. Outro nome para evangelismo é evangelização. A palavra evangelismo vem de uma palavra grega que significa boa notícia. Então o evangelho é a boa notícia sobre a salvação,
através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Evangelizar é contar essa notícia para quem não a conhece e explicá-la para quem não a entende. Antes de partir para o céu, Jesus deu a ordem aos seus discípulos para proclamarem o Evangelho ao mundo todo. Você lembra? O ID de Jesus, nova comissão, foi estudado na aula passada. Essa ordem vale para todo crente, até que Jesus venha. Mas você deve estar perguntando, tá, mas como fazer o evangelismo? Como que eu devo evangelizar? Eu não faço parte do departamento de evangelismo, eu quero evangelizar, mas como fazer? Fazer evangelismo é simples. Fazer evangelismo é falar sobre Jesus e a salvação que ele nos dispõe. As pessoas precisam ouvir essa mensagem. Por isso é preciso falar. Para fazer evangelismo, basta falar de forma simples e clara sobre Jesus, mostrando por que ele é importante em sua vida e como também pode fazer a diferença na vida dos outros. Existem muitas maneiras de atrair a atenção das pessoas, mas no fim, o que conta mesmo é a mensagem sobre Jesus. Isso não significa que o crente deve só falar sobre Jesus o tempo todo. Negativo. O crente deve falar quando surge a oportunidade certa. Não devemos também querer que faça da goela abaixo, como diz aí, né? As atitudes são tão importantes quanto as palavras. Muitas vezes o comportamento correto e atos de amor levam a conversas sobre Jesus. Podemos evangelizar com o nosso modo de vida também. Por exemplo, eu estou falando com adolescentes neste momento. E vocês, adolescentes, têm todo o domínio sobre as redes sociais. Não estou certo? É Facebook, é WhatsApp, é Twitter, Instagram, Snapchat e muitas outras plataformas que não me vêm na cabeça agora. Então tem muitas pessoas por aí, no mundo afora, que nunca irão abrir uma Bíblia para ler. E vocês, adolescentes, também têm a responsabilidade de levar a palavra de Deus até elas. Levar as boas novas do Evangelho. Aí você me pergunta, mas como, irmão Fabiano? Através do seu testemunho. Muito simples. Vocês são as Bíblias que as pessoas precisam ver. Então, cuidado, um conselho que eu lhe dou. Cuidado com as coisas que vocês compartilham nas redes sociais. O mundo está de olho em vocês. E uma das formas para alcançar uma pessoa para Jesus é através do seu testemunho. E como é que está o teu testemunho? Quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus na sua vida? Responda aí para você mesmo. Faça uma reflexão. Mas agora, qual é a importância do evangelismo? O evangelismo é muito importante porque traz salvação para muitas pessoas. A fé vem por ouvir o evangelho. Normalmente, uma pessoa só vem para Jesus porque um dia alguém lhe falou sobre Jesus. Alguém a evangelizou. Todos precisam ouvir sobre Jesus. Deus quer dar a todos a oportunidade de ir para o céu. A vontade de Deus não é que você vá para o inferno. Deus quer que todos se salvem. Mas aí cabe a você tomar uma decisão. Quando pode, o crente deve falar sobre Jesus para as pessoas à sua volta, para que tenham essa oportunidade. Alguém falou de Jesus para você, não falou? Então você também tem que falar de Jesus para alguma pessoa. Você estará evangelizando. É o teu chamado, é o tema da aula de hoje. Eu te pergunto, você ama seus amigos? Você tem bastante amigo? Você ama eles? Quem ama seus amigos não quer que eles se pereçam. Então, evangelize. Se você tem bastante amigo que não serve a Cristo, que não conhece as boas novas de Cristo, assim como você conhece, evangelize. Não deixe para depois.
na primeira oportunidade, fala de Jesus. Fale do amor de Jesus. Fala como Jesus mudou a sua vida. Como Jesus nos ama. Como Jesus sofreu por nós. Tudo que Jesus fez por nós já é suficiente. Nós pregarmos o Evangelho. Levar as boas novas às tantas almas que estão perdidas aí no mundo. Então não deixe para depois. Que essa aula que nós conversamos um pouco agora sirva de um estalo dentro de você. Se você está parado, se você não evangelizou ninguém, tenha como meta na sua vida: vou evangelizar pelo menos uma pessoa. Tente ganhar pelo menos uma alma para Cristo. Tenho certeza que Deus irá se alegrar muito de você. Para concluirmos a nossa lição, diz assim: caro estudante da Bíblia, como é bom poder saber que Deus nos ama, nos chama de filhos e nos escolheu para uma grande missão: anunciar a salvação da humanidade, pregando as boas novas a toda criatura. Chegamos ao final de mais um trimestre e ao longo dessas 13 lições pudemos conhecer melhor a Cristo e o seu reino. Mediante esse conhecimento, somos conclamados a tomarmos uma posição frente ao chamado de Deus em nossas vidas. Vamos fazer a diferença no mundo e ganhar almas preciosas para o reino de Deus? Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, assim que Deus permitir.